Olá, pessoal! Estamos aqui para resolver a questão 137 de matemática do Caderno Verde que caiu no Enem 2024. A questão dizia o seguinte: um proprietário pretende instalar um sensor de presença para a proteção de seu imóvel. O sensor deverá detectar movimentos de objetos e pessoas numa determinada região plana. A figura ilustra a vista superior da área de cobertura, setor circular em azul, essa parte em azul aqui, de um sensor colocado no ponto S, tá bom? Então tá aqui o ponto S onde o sensor foi colocado. Essa área depende da medida do ângulo alfa e do raio R em metro. Ao aumentar o ângulo alfa ou o raio R, aumenta-se a área de cobertura do sensor. Quanto maior é o ângulo, maior é o raio, maior é a cobertura do sensor, tá bom? Entretanto, quanto maior é essa área, maior é o preço que o cara vai ter que pagar para comprar o sensor. Para esse fim, há 5 tipos de sensores disponíveis no mercado, cada um com as seguintes características. Então tem lá o sensor tipo 1, ângulo de 15 graus, raio de 20 metros. O tipo 2, ângulo de 30, raio de 22 metros. E assim vai. Esse proprietário pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir, no mínimo, uma área de medida 70 metros quadrados, com o menor preço possível. Então perceba, quanto maior é a área, mais caro fica o sensor. Então, se ele quer um que seja o mais barato possível, ele vai ter que pegar um que tenha o valor próximo de 70. Tem que cobrir no mínimo 70 metros quadrados, mas tem que ser com uma área próximo disso daqui, tá bom? Não pode ser muito mais, porque senão ele vai pagar mais caro. Use 3 como valor aproximado para π. Provavelmente a gente vai utilizar a fórmula de área de círculo, e aqui na fórmula de área de círculo aparece o π, a gente vai trocar o π pelo 3. O proprietário do imóvel deverá adquirir o sensor do tipo, e aí tá para decidir quais desses 5 sensores o cara vai comprar. Aí percebam, gente, ó, se esse sensor cobrisse a área do círculo completa, aí a área do círculo a gente calcula fazendo π vezes r ao quadrado. E como ele pediu para a gente usar 3 como valor de π, a área do círculo, se fosse o círculo completo, seria 3 vezes r ao quadrado, raio ao quadrado, tá bom? Só que aqui, gente, nós não temos nenhum sensor que tem uma cobertura de 360 graus, que corresponde ao total aqui, né? Se esse ângulo aqui, o alfa, fosse 360 graus, nós teríamos o círculo completo. Então, a gente precisa inicialmente saber quanto do círculo que a gente tem em cada um desses sensores. Que fração do círculo que a gente tem em cada um desses sensores. Como é que a gente descobre isso, né? A gente descobre fazendo o seguinte, ó. O sensor tipo 1, perceba que ele falou que é de 15 graus. Então, nós temos 15 graus dos 360 disponíveis. Isso daqui vai ser importante porque depois que a gente calcular a área do círculo, a gente vai multiplicar por essa fração para a gente descobrir a área do setor, tá bom? Então, primeiro vamos encontrar quanto do círculo que nós temos em cada um desses sensores, tá bom? Aqui, gente, que eu já montei essa primeira fração, eu vou simplificar por 15 logo, que vai ajudar a gente no futuro. 15 dividido para 15 dá 1, e 360 dividido por 15, isso dá 24. Então, no primeiro sensor, nós temos 1 sobre 24 avos do círculo, tá bom? No sensor tipo 2, perceba que ele falou aqui de um ângulo de 30 graus. Então, nós temos 30 graus e o círculo completo tem 360. Aí a gente pode simplificar isso aqui por 10, né? É só cortar os zeros. E aí vai ficar 3 sobre 36, que simplificando por 3 vai ficar 1 sobre 12. Então, do segundo sensor, nós temos 1 sobre 12 avos do círculo. No sensor tipo 3, ele deu aqui pra gente um ângulo de 40 graus. Então, nós temos
40 graus dos 360 disponíveis. Corto o zero, fica 4 sobre 36. Simplificando por 4, fica 1 sobre 9, tá bom? Aí o sensor tipo 4, né? No sensor tipo 4, o ângulo é de 60 graus. Então, fica 60 sobre 360. Corta os zeros. E aí fica 6 sobre 36, que simplificando por 6, fica 1 sobre 6, né? 6 dividido para 6, 1. 36 dividido para 6 dá 6, tá bom? E no sensor tipo 5, o ângulo dado foi de 90 graus. Então, ficaria 90 sobre 360, corta o zero. 9 e 36 dá para simplificar por 9. 9 dividido para 9 dá 1. 36 dividido para 9 dá 4. Pronto, já calculamos as frações que nós temos aí de cada círculo. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de cada um desses sensores aqui, pensando no círculo completo, ok? Se o círculo fosse completo, a área no sensor 1 seria o seguinte, ó. Seria 3 vezes o raio ao quadrado. O raio aqui, ó, é 20 metros. Então, ficaria 20 ao quadrado, só que 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20. Eu vou deixar a expressão assim e não vou multiplicar. Vocês vão entender mais adiante porque eu não vou fazer isso agora, que é uma estratégia bastante interessante para vocês aplicarem em provas futuras, que facilita esse cálculo, tá bom? A área do círculo 2 vai ser 3 vezes o raio ao quadrado. O raio aqui, ó, é 22 metros. Então, vai ficar 3 vezes 22 vezes 22. A área do setor 3, né, do círculo do setor 3, o raio aqui é 12. Então, vai ficar 3 vezes 12 ao quadrado, que é 3 vezes 12 vezes 12. A área do quarto, no quarto o raio é 16, então vai ficar 3 vezes 16 vezes 16. E no quinto o raio é 10, então a área ficaria 3 vezes 10 vezes 10. Aí, como eu falei para vocês, aqui é a área completa, mas a gente não tem os 360 graus. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar cada uma dessas áreas e multiplicar pela fração do setor correspondente, tá bom? Então, por exemplo, vai ter que pegar essa área aqui, ó, a área do círculo 1 e multiplicar por essa fração 1 sobre 24. Então, nós teríamos o seguinte, ó, a primeira área ficaria, a área do setor 1 ficaria sendo 1 sobre 24 vezes 3 vezes 20 vezes 20. Aí, gente, a área do setor 2 ficaria sendo o setor, a gente tem uma fração de 1 sobre 12 vezes 3 vezes 22 vezes 22. A área do setor 4, perdão, do setor 3 seria, nós temos 1 sobre 9 vezes 3 vezes 12 vezes 12. A do setor 4 ficaria sendo 1/6 de 3 vezes 16 vezes 16. E, por fim, a área do setor 5 seria 1/4 vezes 3 vezes 10 vezes 10. Não tem uma única forma de resolver essa questão, tá bom, gente? Tem vários jeitos. Só que eu vou fazer aqui de um jeito que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Aí, qual era a estratégia para facilitar as contas? Se você multiplicar isso tudo e depois for dividir, dá certo. Só que vai dar um trabalho maior. Eu faria simplificando. Por exemplo, ó, esse 20 e o 24, ou então o 24 e o 3, dá para simplificar, né?
eu posso simplificar o 3 e o 24 por 3. Aí esse 3 aqui vai ficar 1 no lugar dele, e no lugar do 24 ficaria o 8. Aí repare, esse 8 dá para eu simplificar ele com 20. Então, dividindo aqui o 28 por 2, aqui vai ficar 10. E aqui, 8 dividido por 2, ficaria 4. Aí eu posso pegar esse 4 e simplificar pelo 20 daqui, ó. Então, 20 e 4 dá para dividir por 2. 20 dividido para 2 dá 10. E 4 dividido por 2 fica 2. E eu posso novamente pegar aqui esse 10 e o 2 e simplificar por 2. Aí vai ficar 5 aqui. E esse 2 aqui ficaria 1. Então ficou 1 vezes 1 vezes 5 vezes 10. 5 vezes 10 dá 50. Dividido por 1. Então nós temos uma área de 50 metros quadrados de cobertura no primeiro sensor. Essa área não é suficiente para cobrir os 70 metros que ele quer. Aí eu vou ver aqui o segundo, né? No segundo eu utilizo a mesma estratégia. Ó. Eu vejo que o 12 e o 3 dá para eu simplificar por 3. Então 3 dividido para 3 fica 1. 12 dividido para 3 vai ficar 4. Aí o 4 e o 22 também dá para simplificar por 2. Então 22 dividido para 2 fica 11. E aqui 4 dividido por 2 fica 2. E novamente o 22 e o 2 eu posso simplificar por 2. Então, 22 dividido para 2 fica 11 e esse 2 dividido para 2 fica 1. E aí esse 1 aqui nem vai fazer diferença mais, né? Aí multiplicando 1 vezes 1 dá 1, vezes 11, 11, e 11 vezes 11 daria 121. Dividido por 1 dá o próprio 121. Então, a área do sensor 2 é 121 metros quadrados. Do sensor 3, né? Usando a mesma estratégia, ó, o 3 e o 9 dá para simplificar por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. E o 12 e o 3 dá para simplificar por 3. Então, 12 dividido para 3 vai ficar 4. E 3 dividido para 3 dá 1. Aí ficou 1 vezes 1, 1, vezes 4, 4, vezes 12, 48, dividido para 1, que é igual a 48 metros quadrados. Então, por enquanto, só está servindo o sensor 2, né? Porque os outros dois não cobrem a área que ele quer. Vamos para o quarto, né? O 6 e o 3 eu posso simplificar por 3. Aqui ficaria 1, aqui fica 2. E o 16 eu consigo simplificar ele por 2, né? Então, 16 por 2 dá 8 e 2 dividido para 2 dá 1. Então, ficou 16 vezes 8. 8 vezes 10 dá 80. E 6 vezes 8 dá 48. Então, isso daqui, ó, 80 mais 48, 128 metros quadrados. Aí eu vou para o último sensor, né? Aqui o que eu posso fazer? O 3 eu não consigo simplificar com 4, mas eu consigo simplificar o 4 pelo 10 se eu quiser. Então, 10 e 4 dá para dividir por 2. 10 dividido para 2 dá 5 e 4 dividido para 2 dá 2. E, novamente, eu posso simplificar o 10 pelo 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5 e 2 dividido para 2 fica 1. E aí nós vamos ter o seguinte: 1 vezes 3, 3, vezes 5 dá 15, 15 vezes 5 vai dar 75. Dividido por 1 dá 75 metros quadrados. Como ele quer um sensor que cubra uma área de no mínimo 70 metros quadrados e seja o mais barato possível, o que atende ele e que está mais perto disso é esse de 75 metros quadrados, né? Porque quanto maior a área, mais caro é o sensor. Então, o que atende ele fica mais barato é o sensor de número 5. Então, a alternativa correta era a letra E, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscrevam no canal. Até a próxima!